Há questões em nossa caminhada cristã que nem sempre são discutidas abertamente. Temas que parecem escondidos, mas que afetam profundamente a vida de muitos. Masturbação e pornografia são práticas que, para alguns, são vistas normais. Mas será que são mesmo inofensivos? Esses comportamentos, tão difusos na sociedade atual, carregam um peso espiritual que muitas vezes é ignorado. Eles não apenas afetaram o corpo, mas tocam a alma de uma forma que pode nos afastar da presença de Deus. Neste vídeo, vamos expor as verdades bíblicas sobre a impureza sexual e como Satanás usa essas armadilhas para desviar os cristãos. O que está no jogo é mais sério do que você imagina. Esta é uma das estratégias mais eficazes e silenciosas de Satanás para te distrair e te desconectar de Deus. Existem consequências que vão além do físico. Estamos falando de consequências psicológicas profundas, mas um pouco faladas, e que podem alterar seu relacionamento consigo mesmo, com os outros e, por fim, com Deus. Por isso, vamos explorar profundamente os 4 efeitos que a pornografia e a masturbação têm na vida de um cristão. Não sob a ótica de religião X ou Y, mas sim à luz da Bíblia, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Como podemos ler em Hebreus 4, versículo 12? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumas. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os interesses do coração. Meu objetivo será mostrar, nos próximos instantes deste vídeo, que existem consequências que muitas vezes não são visíveis de imediato, mas que, com o tempo, deixam marcas profundas no corpo, na alma, no espírito de quem pratica e também no coração do nosso Deus, que se entristece ao ver seus filhos se perdendo. Por isso, fique comigo, pois também quero te apresentar 5 estratégias para se libertar completamente desse laço maligno e voltar a viver na presença de Deus. Também quero orar por você no final deste vídeo, onde quero declarar uma palavra de liberação e renovação sobre sua vida. Antes, vamos fazer um combinado. Se este vídeo te edificar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente seu amém aqui abaixo. Vamos ao conteúdo. Primeiro efeito: distorção da visão da sexualidade. O primeiro efeito que precisamos abordar é a perda da visão da sexualidade. Em Mateus 5, versículo 28, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção já cometida, adultério com ela no coração. Aqui, Cristo deixa claro que o pecado sexual não começa com o ato físico, mas com o desejo no coração. E é exatamente isso que a pornografia faz. Ela corrompe o olhar, alimentando um desejo impuro que nos desvia do propósito original de Deus. Deus criou a sexualidade para ser desfrutada dentro do casamento, como uma expressão de amor, intimidade e união. Mas a pornografia e a masturbação distorcem essa realidade. Eles transformam o que deveria ser um ato de entrega e deleitem o acordo em algo egoísta, focado no prazer individual. Quando consumimos pornografia ou praticamos a masturbação, estamos alimentando fantasias que, aos poucos, corrompem a nossa visão do sexo, dos relacionamentos e até de nós mesmos. 1 Tessalonicenses 4, versículos de 3 a 5, nos lembra: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando nos entregamos a esses desejos, nossa mente começa a ver o outro como um objeto, e não como uma alma preciosa, criada à imagem de Deus. A visão bíblica de pureza e respeito é destruída, remanescente por uma mentalidade voltada apenas para o prazer momentâneo. É assim que, aos poucos, a nossa percepção da sexualidade se transforma, distanciando-se do propósito sagrado que Deus desenhou.
Quando vemos o sexo apenas pelo prisma da pornografia, perdemos a beleza da aliança e da santidade que ele representa no casamento. Segundo efeito, vulnerabilidade espiritual. O segundo efeito secreto dessas práticas é a vulnerabilidade espiritual. A pornografia e a masturbação abrem portas espirituais que nos tornam mais suscetíveis às influências de Satanás. Em 1 Coríntios 6, versículos de 18 a 20, Paulo nos anuncia: Fugi da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Quando praticamos a imoralidade sexual, estamos violando o templo do Espírito Santo, nosso próprio corpo. Isso nos afasta de Deus e nos enfraquece espiritualmente. Satanás usa essas fraquezas para se infiltrar em outras áreas da nossa vida, aumentando o nosso desejo por mais impureza e nos tornando menos sensíveis à presença de Deus. Em Efésios 5, versículo 3, somos chamados a um padrão de vida tão elevado que a impureza sexual nem sequer deve ser mencionada entre nós. Mas quando permitimos que esses hábitos se instalem, começamos a ficar espiritualmente vulneráveis. A nossa conexão com Deus é prejudicada e nossa capacidade de discernir o certo do errado fica comprometido. A pornografia e a masturbação criam uma brecha espiritual que Satanás usa para nos atacar. Quando nos entregamos essas práticas, estamos basicamente abrindo mão de nossa autoridade espiritual e permitindo que Satanás tenha mais controle sobre nossa mente e nossos desejos. Quanto mais nos envolvemos com essas impurezas, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. Antes de irmos para o terceiro efeito, deixe seu like se esta mensagem está falando ao seu coração e se inscreva no canal para mais mensagens reveladas como essa. Terceiro efeito: sentimento de culpa e vergonha. O terceiro efeito da pornografia e da masturbação é o sentimento de culpa e vergonha. Quando caímos nesses hábitos, sabemos, no fundo, que não estamos agradando a Deus. Isso gera uma sensação de notícias, que pode nos afastar ainda mais da presença dele. Em Romanos 8, versículo 1, lemos: Portanto, agora não há notícias, há para os que estão em segundo Cristo Jesus, que não andam à carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que, se estamos em Cristo, não precisamos viver sob determinações. Mas a pornografia e a masturbação criam um ciclo de pecado e culpa que nos prende. Funciona assim: primeiro vem a tentativa, depois a queda, seguida pelo arrependimento e pela promessa de não repetir o erro. Mas, com o tempo, a tentativa volta e o ciclo se reinicia. Esse ciclo pode gerar uma forte frustração e até levar algumas pessoas a se afastarem de Deus por vergonha. Eles sentem que não são dignos de buscar a Deus, que Ele não quer mais ouvi-los. Mas isso é uma mentira do inimigo. Deus sempre está disposto a nos perdoar e a nos restaurar. João 1, versículo 9, nos lembra: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você sente culpa e vergonha por essas práticas, saiba que Deus está te chamando para perto e não para longe. Ele deseja que você purifique e liberte completamente. Quarto efeito: dependência e escravidão espiritual. O quarto efeito que precisamos destacar é a dependência e a escravidão espiritual. Muitas pessoas acreditam que podem parar com esses hábitos a qualquer momento, mas, na prática, descobrem que não é tão simples assim. Em João 8, versículo 34, Jesus nos alerta: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A pornografia e a masturbação criam uma dependência. O prazer momentâneo que elas proporcionam libera substâncias químicas no cérebro, como a dopamina, que geram uma sensação de prazer e relaxamento. Mas, com o tempo,
o corpo se acostuma e exige doses cada vez maiores. Isso faz com que muitas pessoas se sintam presas, incapazes de se libertarem. Eles querem parar, mas não conseguem. Mas há uma boa notícia. Em João 8, versículo 36, Jesus nos promete: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo, há libertação completa. Não importa quanto tempo você luta contra esse problema, Deus pode quebrar esse ciclo e restaurar sua vida. Agora que entendemos os efeitos da pornografia e da masturbação, quero compartilhar com vocês 5 estratégias poderosas para se libertar completamente e voltar a viver em santidade. 1. Arrependimento genuíno. O primeiro passo para a libertação é sério: o pecado e se arrepender sinceramente. A sinceridade envolve não apenas pedir perdão, mas tomar decisões concretas para abandonar o erro. Segunda, renovação da mente com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Alimente-se da palavra de Deus diariamente para substituir os pensamentos impuros por pensamentos de santidade. Terceiro, fugir das tentações. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, somos lembrados de que Deus sempre nos dá uma saída para escapar da tentação. Evite conteúdos, ambientes e situações que possam levar à queda. Quarto, fortalecimento através da oração e do jejum. Jesus nos ensina que certas castas de demônios só saem com oração e jejum. Mateus 17, 21. Se você sente que está preso nesse ciclo, intensifique sua vida de oração e jejum. 5. Busque ajuda espiritual. Não lute sozinho. Encontre irmãos maduros na fé, um líder espiritual ou um discipulador para te ajudar nessa caminhada. Agora, quero falar com você. Se você deseja liberar todas essas práticas, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu me arrependo de todo o pecado de impureza sexual. Peço que me purifique e me liberte completamente. Eu rejeito toda obra maligna em minha vida e declaro que sou lavado pelo sangue de Jesus. Espírito Santo, fortalece-me para vencer as tentativas e andar em santidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, em Cristo você é livre. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.